Abra sua Bíblia, por favor. Carta escrita por Judas, capítulo 1. Nós estamos falando acerca do evangelho enfraquecido dos evangélicos. E você que talvez não tenha ouvido as duas primeiras mensagens, elas estão no Facebook da igreja. A de hoje também, provavelmente a partir de sábado, já estará disponível no Facebook da igreja. E você poderá colocar em dia a sua caminhada nessa série. Nós falamos num primeiro momento que o evangelho dos evangélicos está enfraquecido, porque é um evangelho mais propenso a sentir do que a refletir. É um evangelho que consegue dominar uma grande multidão, mas não consegue levar cativo a Cristo a mente do indivíduo. É um evangelho enfraquecido porque existe uma preferência por títulos, por bispos, apóstolos, quando na verdade a hierarquia na Bíblia não tem a ver com posição na pirâmide. A hierarquia na Bíblia é para baixo. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ir para o final da fila. Aquele que quiser ser grande tem que se propor a lavar os pés dos discípulos. Nós vimos que é um evangelho enfraquecido, porque acaba sendo uma mistura de macumba, catolicismo, protestantismo. As pessoas têm um apego, uma superstição, apego a objetos sagrados. É o tronco da árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus passar, é a caminhada do sal grosso, é o travesseirinho que cura hemorroida, é coisa do tipo. As pessoas estão envolvidas nesse negócio. O evangelho dos evangélicos, nós vimos no primeiro momento, que é um evangelho enfraquecido porque traz proporcionalidade do pecado, ou seja, pecados na área sexual têm um peso e por isso devem ser tratados de uma forma, enquanto mentiroso, enquanto maledicente, enquanto fofoqueiro, isso não é tão pecado assim, né? Porque a proporção ou a proporcionalidade que se dá ao pecado é diferente. Nós terminamos a primeira mensagem da série dizendo que não cremos nesse evangelho enfraquecido pelos evangélicos, onde o pecado, onde somente a plateia é punida, mas ninguém no palco é severamente punido. Semana passada nós usamos o texto da segunda carta de João e abordamos que o evangelho dos evangélicos está enfraquecido porque as pessoas ultrapassaram a doutrina de Cristo, foram além. Ultrapassar no texto significa ir à frente, deixando algo para trás. E nós concluímos que o povo foi para frente, a igreja avançou, a igreja se contextualizou, a igreja avançou, mas deixou Jesus para trás. Não adianta, né? Não adianta ir para frente, deixando Jesus para trás. O evangelho foi enfraquecido porque Jesus ficou para trás. E nós vimos semana passada que o fato de Jesus ter sido retirado do evangelho dos evangélicos fez com que esse evangelho fosse mais empírico do que racional. Ou seja, o mais importante é sentir. Se alguém aparecer diante da gente dizendo, eis que falo contigo, e impostar a voz, e você se arrepiar, você não quer saber se a Bíblia traz embasamento para aquilo que você sentiu, mas você considera as suas experiências pessoais acima da Bíblia. Isso é heresia. Em relação a posicionamento acerca da Bíblia, nós chamamos isso no campo teológico de misticismo, ou seja, é você tratar as suas experiências pessoais no mesmo nível, no mesmo grau de autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, como dizem os modernistas. A Bíblia ela não se torna a palavra de Deus a partir do momento que eu a leio, como dizem os neo-ortodoxos. Nós, semana passada, saímos daqui levantando a bandeira de que nós consideramos a Bíblia como a autoridade máxima no campo da religião, nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus, suficiente, autoritativa, clara, infalível, não contém erros, não contém contradição, não contém nenhuma falha. Ela é a palavra de Deus em
todo o seu sentido e nada na religião ou no cristianismo possa chegar no mesmo nível de autoridade que a Bíblia Sagrada. Hoje eu quero, está gravando, né? Hoje eu quero que você aprenda comigo, ou juntamente comigo, que esse evangelho dos evangélicos se enfraqueceu, está enfraquecido porque é um evangelho que transformou a graça de Deus, ou a liberdade que a graça de Deus outorga, em verdadeira libertinagem. E eu quero ir ao texto com você, carta de Judas, só tem um capítulo, eu quero ler os 4 primeiros versos. Eu disse na primeira celebração, ou na primeira, melhor dizendo, mensagem dessa série, que a cada dia que passa eu me convenço de que um é o evangelho do reino, e outro completamente diferente é o evangelho dos evangélicos. Então, quando eu falo do evangelho enfraquecido dos evangélicos, eu falo de um evangelho que existe hoje, que não tem nada a ver com o evangelho do reino. Um evangelho que trata você a partir daquilo que você tem, e não quem você é. O evangelho que valoriza você pelo tipo de roupa que você veste, e não pela essência que você possui. Um evangelho que está mais preocupado com o seu carisma e com a sua reputação, do que propriamente dito com o seu caráter. Então, quando eu falo do evangelho enfraquecido, eu não falo de outra coisa, senão um falso evangelho, enraizado no coração de muitos que se auto-intitulam como verdadeiros evangélicos, mas não são. Eu quero ler esse texto, preste muita atenção. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, ok? Tem pessoas que acham que esse Judas que escreveu a carta é o Judas discípulo de Jesus. Aquele morreu, gente, aquele se cometeu o suicídio, tá bom? Esse Judas provavelmente é irmão de Jesus, irmão de Tiago, e ele escreve assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreve àqueles que foram chamados, amados por Deus Pai e também guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos, porque certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes homens são homens ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Eu quero voltar ao primeiro texto que nós lemos da primeira mensagem dessa série, foi Atos capítulo 20, do versículo 28 até o versículo 31, quando Paulo está escrevendo aos líderes da igreja de Éfeso, e nesse trecho Paulo diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo diz agora: eu sei que depois da minha partida, depois que vocês ficarem sem a minha presença, sem a minha mentoria, sem a minha liderança, sem o meu aconselhamento, sem a minha advertência, sem os meus conselhos, eu tenho certeza que aparecerão no meio de vocês lobos ferozes. Esses lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão vocês, porque dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Percebam que Paulo está dizendo que esses hereges, essas pessoas maquiavélicas, essas pessoas com um sentimento ruim, essas pessoas mal intencionadas, elas surgiriam de dentro da igreja, elas surgiriam de dentro do rebanho. O texto de semana passada foi a segunda carta do apóstolo João, só tem um capítulo a partir do versículo 7. Segunda carta de João, versículo 7. Semana passada nós lemos o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo.
Tal é o enganador e o anticristo. Olha aqui. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente, porque todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas ultrapassa, vai além, não tem Deus. E quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, não o cumprimentem, não o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. O texto que nós lemos hoje diz: cuidado com esses homens dissimulados, ímpios que se infiltraram no meio de vocês. Estes homens transformaram a graça de Deus em libertinagem e negam que Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Gente, Judas está fazendo uma advertência. Judas está nos orientando a tomar cuidado com pessoas ímpias, dissimuladas, que se infiltraram na igreja de Jesus, com o objetivo de transformar a liberdade que a graça de Jesus outorga àqueles que se rendem ao sacrifício em verdadeira libertinagem. Falar sobre liberdade nesse tempo é falar sobre algo muito palpável. Por quê? Porque vive-se um tempo de liberdade sem precedentes. Vive-se um tempo de liberdade sem limite. Por exemplo, existe a liberdade de pensamento, existe a liberdade de costumes, existe hoje a liberdade do modo de se vestir, existe a liberdade de professar qualquer uma religião, existe a liberdade de praticar qualquer esporte, existe a liberdade de lazer, ou seja, vive-se um tempo de liberdade sem precedente. No entanto, ao mesmo tempo que existe esse tempo de grandes liberdades, existe também, ou vive-se também, num mundo de escravos e escravizados sem precedentes. Nós nunca fomos tão libertos como nós somos hoje, mas também nós nunca fomos tão escravos e tão escravizados como somos hoje. Por exemplo, vive-se um tempo de escravidão sem precedente. É uma escravidão que assume uma nova forma, é a escravidão de droga, é a escravidão do consumo, ou seja, pessoas que compram aquilo que não precisam, com dinheiro que não possuem, para tentar impressionar ou alcançar a aprovação de pessoas que elas não conhecem, ou pessoas que não as conhecem. É uma escravidão. Existe uma outra forma de escravidão, uma escravidão sem precedente, como por exemplo a escravidão da aparência. Pessoas gastam milhares de reais para levantar aquilo que está caído, para colocar cabelo onde não tem, para tirar a ruga. Por quê? Porque precisa aparecer com uma aparência que seja aceita pela sociedade. Isso é escravidão, gente. Isso é escravidão. Existe uma escravidão sem precedente, como por exemplo a escravidão do status. Por isso que eu digo que esse evangelho dos evangélicos é um evangelho falido, porque é um evangelho que contém ou que alimenta uma liderança pela posição. É uma liderança posicional, um evangelho ligado ao status quo, é um evangelho que valoriza quem está no palco, é um evangelho que nutre no coração daqueles que estão no meio do povo, os plebeus, os pobres, os serviçais, a um dia estarem na posição de destaque. É um evangelho que nutre no coração das pessoas que genuinamente estão seguindo a Jesus o desejo de se sentar na mesa real. É uma escravidão de status. Pessoas não mais servem a Jesus numa igreja evangélica para promover a glória de Jesus, mas pessoas servem Jesus numa igreja evangélica para se autopromoverem. É o evangelho marqueteiro, é o evangelho onde a personalidade é cultuada. Isso é escravidão. É uma escravidão sem precedente, como por exemplo a escravidão da vaidade. Pessoas compram roupas quando o armário já tem muita roupa. E aí às vezes você fica assistindo esses programas de televisão e vem aquelas mulheres famosas mostrando quantos pares de sapato elas possuem.
E é engraçado que a minha mulher e a sua mulher em casa fica assim, quem me dera ter um negócio como aquele. Isso é escravidão. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Em nenhum outro tempo viveu-se, penso eu, viveu-se em meio a um cenário de tanta liberdade, mas também em nenhum outro tempo viveu-se em um cenário tão escravizado e habitado por pessoas tão escravas. E o grande problema, sabe qual é? É que elas são escravas e nessa sociedade elas se tornaram escravas do Senhor errado. Elas estão escravizadas pelo Senhor errado. O Senhor que as domina, o Senhor que recebe a adoração delas é o Senhor errado. O texto que nós lemos de Judas mostra o irmão de Jesus, também irmão de Tiago, afirmando que deixou de lado aquilo que pretendia escrever, ou seja, Judas diz que pretendia escrever acerca da salvação que os crentes compartilham, mas ao invés disso ele deixa de lado o assunto da fé, ele deixa de lado o assunto da salvação, ele abre mão do tratado que havia planejado escrever para aquele povo, porque a sua preocupação passa a ser advertir as pessoas ou os cristãos acerca de um grande perigo que surgira no meio da igreja. Qual é o perigo? Simples, Judas afirma que entre os cristãos, homens cuja conduta e pensamento eram imorais, infiltraram-se. Tem pessoas com pensamento, com conduta carnal, imoral, pessoas dissimuladas. Homens dissimulados que se introduziram na igreja para fazer da graça de Deus uma desculpa para as suas mais descaradas atitudes mundanas. É um evangelho enfraquecido. Gente, essa tem sido uma marca presente nesse evangelho enfraquecido pelos evangélicos, ou seja, é um evangelho que contém homens e mulheres que tentam justificar as suas condutas imorais, as suas condutas carnais, as suas condutas ou comportamentos incoerentes com o caráter de Cristo. Elas justificam isso alegando que agora foram libertas pela graça e agora que foram libertas não mais são escravas. Só que elas não aprenderam, ou elas precisam aprender, que o evangelho do reino, que é diferente desse evangélico falido que eles têm, é um evangelho que diz que a liberdade que a graça de Deus nos dá, não é uma liberdade que nos permite fazer aquilo que nós queremos fazer, mas é uma liberdade que nos torna escravos. Nós não fomos libertos pela graça de Deus para fazermos aquilo que gostamos de fazer ou que pretendemos fazer. Nós fomos libertos pela graça de Deus para nos tornarmos escravos da vontade de Cristo. Só que quando se fala de liberdade, automaticamente não se pensa em escravidão. Por isso que é um evangelho enfraquecido. Porque é um evangelho onde as pessoas, elas têm um discurso de liberdade, mas nesse mesmo discurso não vem acompanhada a atitude de ser escravo do caráter de Jesus. O evangelho dos evangélicos está enfraquecido, porque não há uma prática de vida separada do pecado. O evangelho dos evangélicos está enfraquecido, porque não há uma prática de vida apegada aos valores cristãos. O evangelho dos evangélicos está enfraquecido, porque eles conseguiram transformar a liberdade que a graça de Deus traz em verdadeira libertinagem. A pergunta é, você sabe o que significa libertinagem? Você sabe o que significa desenvolver uma vida libertina? Pode ser que você tenha vindo aqui hoje, já participe de uma igreja evangélica há algum tempo, mas pode ser que hoje o Espírito Santo revele para você que a vida que você está vivendo não é uma vida cristã, é uma vida libertina, é uma vida carnal, é uma vida imunda, é uma vida nojenta, é uma vida típica do evangelho enfraquecido dos evangélicos. Eu quero apontar para você algumas lições que eu aprendo a partir do que Judas está escrevendo. O que significa libertinagem? O
Quem são os libertinos? Como identificar que a graça ou a liberdade que a graça de Deus traz se transformou em libertinagem? Preste muita atenção. Os libertinos são aqueles que interpretam a liberdade que Deus dá como estímulo para viverem ou fazerem aquilo que tiverem vontade para fazer. Esses são os libertinos. Libertinos são aqueles que acham que pelo fato de terem sido libertos por Jesus, podem fazer o que entenderem, o que bem entenderem. Quem não se lembra de Balaão, o falso profeta libertino, que ensinava os filhos de Israel a se prostituírem com as mulheres cananitas? Quem não se lembra, gente, dos crentes libertinos encontrados pelo apóstolo Paulo em Corinto, que achavam que tudo era lícito para os crentes, inclusive participar de festas pagãs que eram oferecidas nos templos idólatras? O evangelho dos evangélicos, na minha opinião, está enfraquecido porque tem sido anunciado por uma comunidade libertina. Tem sido propagado por pessoas ímpias, pessoas sem piedade pessoal, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não vivem o verdadeiro cristianismo. Libertinagem, gente, é achar que o fato de ser cristão torna-nos livres para viver uma vida promíscua. Libertinagem é achar que o fato de Jesus ter me libertado, eu posso viver uma vida imoral, uma vida sem limites, uma vida que quebre a ética. No evangelho enfraquecido dos evangélicos, a liberdade concedida pela graça foi transformada em libertinagem. Por quê? Porque os seguidores desse evangelho enfraquecido, eles condenam o sexo, eles não condenam o sexo antes do casamento. Esses seguidores, eles começam a praticar a multiplicidade de parceiros. É um evangelho enfraquecido porque quebrou a ética. São seguidores simpáticos à união homossexual ou à união homoafetiva. São pessoas que tratam com naturalidade a troca de esposo, a troca de esposa, a troca de marido. Por quê? Porque vivem na pornografia, são complacentes com as aventuras amorosas fora do casamento. Isso é libertinagem. Essa semana, de tanto absurdo que aparece nos canais da mídia, apareceu a foto de um pastor e sua ovelha, uma líder do louvor, muito dadivosa. Uma menina que, recém-casada, muito nova, cantava na igreja, ok? Falava em nome de Deus. Por certo, uma porção de gente deveria cair no poder na hora que ela cantava, mas que nas horas vagas estava tendo caso sexual com o pastor da igreja. Aí sabe qual é o absurdo? O absurdo é que na hora que eles estavam naquele ato nojento, pecaminoso, ela tira uma selfie. E esse negócio cai na mídia. O nome disso é transformar a liberdade que a graça de Deus trouxe em libertinagem. O evangelho dos evangélicos está enfraquecido porque é um evangelho propagado por uma comunidade cristã habitada por pessoas libertinas, pessoas que quebraram a ética. Eu preciso lembrar para você que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta que as paixões carnais, elas são pecaminosas, por isso elas não devem ser praticadas. Eu preciso lembrar você que o apóstolo João, na sua primeira carta, afirmou que as paixões carnais pelas coisas do mundo, elas não procedem de Deus. Eu preciso lembrar você que o Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele condena o mundanismo, ele assevera que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Eu preciso lembrar você que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, ele afirma que os sodomitas, os homossexuais ativos ou os efeminados homossexuais passivos, eles não entrarão no reino de Deus. Não tem meio termo. No último domingo foi legal, nós saímos daqui acreditando que só existem dois lugares após a morte, ou céu ou inferno. O que você precisa fazer para entrar no inferno? Nada, naturalmente você já está caminhando para lá. Basta você parar de se esforçar para ir em direção ao céu, que automaticamente você está chegando à entrada do inferno.
Essas pessoas libertinas, elas podem estar na comunidade, podem estar infiltradas na comunidade, elas podem falar em nome de Deus, elas podem manifestar dons espirituais, mas elas não vão entrar no reino de Deus, porque a liberdade da graça não é libertinagem. Não transforme a liberdade de Jesus em libertinagem. Não transforme a liberdade que a graça outorgou sobre você em libertinagem apenas para dar desculpa ao seu viver de uma vida imoral. Não transforme. A Bíblia não tem que ser amoldada aos princípios da sua vida. A sua vida precisa ser amoldada aos princípios da Bíblia. De fato, alguém pode perguntar nesse momento para mim assim, mas pastor, o senhor está falando aí dos homossexuais, dos gays, dos ladrões, de prostituta, mas o senhor se esquece que quando Jesus esteve entre os homens realizando o seu ministério terreno, ele habitou com prostituta, ele habitou com ladrão, ele habitou com cobrador de imposto, ele habitou com pecadores. Aliás, os fariseus o identificaram como sendo amigo dos pecadores, pastor. Eu concordo com você em parte. Porque, de fato, Jesus, enquanto esteve realizando seu ministério entre os homens, de fato, ele recebeu prostitutas, recebeu ladrões, ele recebeu pecadores, ele recebeu cobradores de impostos. Porém, o que você precisa aprender, seu libertino ou sua libertina, é que como das prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos, os pecadores se tornaram discípulos de Jesus, eles não continuaram vivendo a sua vida imoral. Porque existe esse conceito de pré-determinação, de que é o seguinte, fui salvo, agora eu faço o que eu quiser, porque a salvação já foi garantida. Não, você está enganado. Porque quem é salvo tem nojo do pecado e não consegue caminhar para outra direção, senão ao encontro do abraço de Deus. Você está conseguindo entender? Não tente justificar as suas ações carnais, dizendo que a graça de Deus tornou você livre para você fazer o que você faz. Isso não é liberdade da graça, isso é libertinagem. E tem gente que ainda usa o argumento emocional, né? Dizendo assim, não, Deus entende. Deus sabe que eu sou pecador. Pecadores conformados com o seu pecado, que decidiram fazer da sua própria vida uma vida libertina. Filipenses traz uma frase muito legal, ele diz assim, Deus nos ama bastante para nos aceitar do jeito que nós somos. Só que Deus nos ama demais para permitir que a gente continue sendo a mesma pessoa. A graça de Jesus transforma o homem, amém, gente? A graça de Jesus transforma. A liberdade que a graça trouxe sobre você não é uma liberdade que dá a você o direito de fazer o que você quer. Jesus te libertou da escravidão do pecado, Jesus te libertou do domínio de Satanás, mas essa libertação do pecado deve tornar você escravo da vontade de Deus. Eu só conheço uma palavra que pode se tornar oposto à libertinagem. Na minha opinião, a palavra bíblica que é oposta à libertinagem é a palavra santidade. Eu quero aplicar isso aqui, porque eu não posso permitir que pessoas na terceira igreja contribuam para esse evangelho falido, enfraquecido dos evangélicos, que vivem uma vida libertina, que usam da liberdade em Cristo para manifestar libertinagem. Eu digo que a santidade é o oposto da libertinagem, porque, na minha opinião, o oposto de uma vida imoral se chama uma vida íntegra, se chama santidade. O oposto de uma vida promíscua se chama santidade. E eu quero apresentar 3 proposições para a gente terminar acerca da santidade, que, penso eu, irão nos ajudar para não nos aliarmos a esse evangelho enfraquecido dos evangélicos. Você pode receber a primeira? Amém? Primeiro lugar, santidade não tem a ver com usos e costumes. O evangelho enfraquecido dos evangélicos relaciona a santidade a usos e costumes. É um evangelho enfraquecido. É um evangelho falido.
eu volto aqui num ponto, eu preciso que você entenda. Só existe uma forma de você não ser participante do evangelho enfraquecido pelos evangélicos que transformou a liberdade em libertinagem. Que forma é essa? Ter uma vida em santidade. Agora, você precisa aprender que santidade não tem a ver com usos e costumes. Por exemplo, ser santo não é guardar uma série de regras, ser santo não é observar uma série de normas, ser santo não é obedecer vários rituais concernentes à forma de se vestir, ser santo não tem a ver com o tamanho do cabelo que eu possuo. Santidade, gente, não significa ser contra piercing, santidade não tem a ver em ser contrário à tatuagem, santidade não tem a ver em condenar filmes da Disney. A gente fica preso nesse negócio. Santidade não significa ouvir somente música evangélica. Santidade não significa deixar de ir à praia, porque na praia o pessoal está seminu. Santidade não significa deixar de jogar futebol, por considerar a bola de futebol o ovo do capeta. Santidade não é viver jejuando e orando isolado de tudo e de todos. Santidade não tem a ver em andar com paletó. Santidade não tem a ver em usar gravata. Santidade não significa desejar a paz do Senhor para qualquer pessoa que você encontrar. Não! Santidade não tem a ver com usos e costumes. Santidade não está atrelado a obedecer um ritual, a obedecer um mandamento ou uma norma humana, não. Observar todas essas coisas, observar todas as normas impostas pelos homens, observar usos, observar costumes, você pode obedecer tudo isso, mas isso não significa ter uma vida santa. Eu estou dizendo isso porque no evangelho enfraquecido pelos evangélicos, quanto mais santo você é, mais paletó você tem que ter. Quanto mais santo você é, mais paz do Senhor você tem que desejar. Quanto mais santo você é, mais radical você se torna. Esse é o conceito de santidade divulgado pelo evangelho falido dos evangélicos. E a gente se esquece que quem vê a capa não vê o conteúdo. A gente se preocupa muito com a forma e se esquece do conteúdo. A gente se preocupa muito com a metodologia, o material usado, mas a gente se esquece da essência. Tem muito copo bonito abrigando bebida contaminada. A gente se esquece disso. Santidade não tem a ver com usos e costumes. Você pode obedecer todos os usos e costumes que colocaram sobre você e ainda assim você não ter uma vida santa. Por quê? Porque presta atenção, observar usos e costumes, isso não resolve o problema da inveja. Observar usos e costumes não resolve o problema da cobiça. Observar usos e costumes não torna você uma pessoa menos gananciosa. Observar usos e costumes não acaba com o problema dos pensamentos impróprios, dos pensamentos impuros. Você pode observar usos e costumes e ainda assim continuar sendo uma pessoa com a raiva no coração. Não resolve o problema da incredulidade, não resolve o problema da preguiça, não resolve o problema da mentira. Nenhum rito, nenhum uso, nenhum costume consegue crucificar o velho homem com os seus desejos pecaminosos. Santidade não tem a ver com usos e costumes. Santidade significa voltar-se do pecado para Deus. Santidade significa viver intensamente a vida do próprio Deus. Isso é santidade. O evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho que impressiona os seus seguidores pela aparência. Lembra daquele tempo que a gente falava assim, agora nós vamos ter uma palavra de oração pelo irmão Ciro. Aí o Ciro se levanta lá no meio da congregação e começa a orar. Geralmente, quem fazia essas orações nos cultos publicamente eram os mais santos, porque sabiam falar ou fazer uma oração bonita, usando as palavras legais, os jargões que a gente entende. E tem tanto jargão esquisito que a gente fala. Por exemplo, uma vez uma irmã, falecida irmã do Rio de Janeiro, Elzira,
A irmã gostava de orar, mas falava tanta besteira na oração. Aliás, o problema não era nem ela falar as besteiras na oração, o problema é que tinha uma porção de gente seguindo um evangelho enfraquecido que dizia amém para aquelas besteiras. Por exemplo, ela dizia assim, Senhor, manda o anjo da cura. Aí eu ficava pensando, será que tem anjo da cura? Se tem anjo da cura, tem anjo da guarda. Você consegue entender? São as orações imbecis que a gente faz, própria do evangelho enfraquecido dos evangélicos. Senhor, nós entramos na tua presença. Você entra, nós não, porque eu não saí. Como é que nós entramos? Você entra. Ah, Senhor, nos dê autoridade para saquearmos o inferno. Saquear como, rapaz? Quem está no inferno não sai. Quem está no inferno não sai. Você vai saquear como? Você vai entrar e vai ficar. Senhor, cubra o mensageiro dessa noite com o teu sangue. Quer dizer, o cara vai falar em nome de Deus e não foi coberto pelo sangue? Chegou ali sem o sangue? E fica uma porção de gente, amém. Bastou falar um negócio bonito e romântico que o povo delira. Isso é um evangelho enfraquecido, que o povo não pensa. É seguido por pessoas que abriram mão de pensar. Basta sentir. Cuidado, irmão. Cuidado, o diabo só é diabo no inferno. Aqui, na terra dos viventes, ele aparece com as formas mais bonitas que existem. Tanto é que quando a gente chega perto de Satanás, o diabo não parece ser tão feio quanto dizem. Você chega à conclusão do seguinte, não, esse negócio, cara, esse cara não é isso tudo não, olha que cara legal, por quê? Porque a gente valoriza a forma, e a gente não mede a forma pelo conteúdo. Santidade não tem a ver com usos e costumes. Se você tem construído a sua vida cristã a partir da observância de usos e costumes, toma muito cuidado, porque no céu você não vai ter paletó, no céu você não vai ter gravata, no céu você não sei nem como vai ser o tipo de cabelo que você vai possuir, eu não sei se no céu você vai poder usar alguns objetos que você usa, também não sei, entendeu? Então, teve uma vez, nós fomos fazer um batismo, aí alguém, conversando depois, ficou assim, não, porque aqui já veio batizar a igreja tal, eu não deixei mais vir aqui não, e eu estou ouvindo, entendeu? Eu incorporo a teologia do maluco, beleza, eu estou ouvindo. E aí começa, não deixei não, porque, rapaz, o cara vem aqui, batiza tal, diz que é pastor. Outro dia eu passando lá em Guriri, o cara está de sunguinha de praia. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, ô seu miserável, na praia você quer que ele vá como? De terno? Está vendo a compreensão? Crente não pode usar sunga de praia na praia. Aí por isso que o povo olha para ele assim, tudo doido, tudo ET, tudo alienígena. Óbvio, um sol terrível e o cara lá com aquela indumentária toda. Nem a mulher consegue ficar do lado por causa do mau cheiro, e ele acha que está abafando. Não está, meu irmão, isso não é santidade. Santidade não é mensurado pelas coisas que você faz, ou pelas coisas que você veste. Santidade tem a ver com essência, santidade é estilo de vida, santidade é andar com Deus. Segundo lugar, assim como santidade não tem a ver com usos e costumes, como diz o evangelho enfraquecido dos evangélicos, no segundo lugar, eu afirmo que é possível existir santidade sem a manifestação de dons espirituais. Eu estou tocando em pontos fundamentais. Por quê? Por causa do evangelho enfraquecido. Tem pessoas assim, você é santo, aí pá, tal. Quando não dão um título, né? Quanto mais santo, mais título. Santidade nem sempre é acompanhada da manifestação de dons espirituais. Aí agora você, que é muito teólogo, vira e fala assim, mas espera aí, rapaz, você está doido? Isso é uma heresia. Heresia? Deixa eu tentar explicar para você o seguinte, nem todos que são vistos manifestando dons espirituais significam que estão vivendo uma vida santa. A menina estava cantando lá no louvor, uma porção de gente ficando arrepiada, e na hora vaga estava lá na cama do motel com o pastor.
E é interessante que nas celebrações, pelo menos nessa série, a gente, não está poupando, porque na minha opinião a liderança tem que ser pelo exemplo. Então eu não tenho que bater em quem está embaixo, eu tenho que bater na minha classe. Porque os liderados sempre serão reflexo da liderança que possui. Se a liderança é ímpia, os liderados serão ímpios. Ninguém que é puro consegue ficar muito tempo seguindo o líder impuro. Não tem como. A cachoeira é de cima para baixo, os liderados são reflexos da sua liderança. Então, nessas duas celebrações primeiras ou mensagens da série, nós não poupamos a minha classe, a classe de pastores, que construiu um clero para se auto-intitularem ungidões da face da terra, achando que são maiores do que as ovelhas. Mas hoje eu quero olhar para você enquanto ovelha e dizer o seguinte: tem muito pastor errado, mas tem muita ovelha igual você errada, como você também pode estar errado nessa noite. Uma vida libertina. Vem aqui no domingo, é uma bênção, mas só vem para poder ver, ou paquerar, ou assediar, ou desejar a mulher alheia. Tem cara que é terrível. Tem cara que quando o Espírito me mostra, eu não deixo 5 segundos perto da minha mulher. É terrível. É libertino, é carnal. Tem a porção de dons espirituais, mas é impuro, é filho do diabo. Está possuído por demônios. Tem irmãs na igreja que são uma bênção, entendeu? Servem até demais. Dizem que têm o Espírito de Deus, mas estão com o Espírito de Jezabel, estão com pomba gira no corpo, precisam ser libertas. Santidade, gente, pode existir sem manifestação de dons espirituais. Nem todo mundo que manifesta dom espiritual significa que é santo, como também nem todos manifestarão a sua santidade através de dons espirituais. É possível existir santidade sem a manifestação de dons espirituais. Tem muitos libertinos manifestando dons espirituais. Por isso que é um evangelho enfraquecido. Tem muito músico, pegar na sua classe agora, que as mesmas mãos que usa para tocar instrumento em adoração a Deus, são mãos usadas para prostituição. Libertino, participante do evangelho enfraquecido, seu lugar é o inferno, e você vai para lá, se não se converter. Nem todo mundo que manifesta dons espirituais significa que é santo. Isso fica muito claro quando a gente lê a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Preste atenção, não sei se você já leu, mas um dever de casa, você lê. Provavelmente a igreja de Corinto foi a igreja onde os dons espirituais, especialmente variedade de línguas, profecia, cura, visões, revelações, provavelmente a igreja de Corinto foi a igreja que mais manifestou dons espirituais durante o período apostólico. Na minha opinião e na leitura que eu faço, na observação que eu faço do Novo Testamento, na minha opinião, não existe no Novo Testamento uma igreja onde houve tanta falta de santidade como a igreja de Corinto, como também, na minha opinião, não tinha uma igreja que tinha tanta manifestação de dons espirituais como a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha dons espirituais em abundância, mas era uma igreja também libertina, uma igreja que transformou a graça de Deus em libertinagem. Os membros daquela igreja eram membros divididos, um é de Apolo, outro é de Paulo, outros diziam que era de Cristo. Os membros daquela igreja eram membros que tinham partidarismo, havia prática de imoralidade sexual, era filho se deitando com a mulher ou com a esposa do pai, havia culto à personalidade, havia heresia, havia falta de amor, havia falta de pureza. Aquela igreja de Corinto era uma igreja que pensava ser espiritual, mas o mesmo apóstolo Paulo chama aqueles crentes de crentes carnais. Havia muitos dons espirituais, mas não havia santidade. Cuidado, você que gosta de mensurar o nível de santidade de uma igreja pela forma como ela canta, pela forma como ela faz a celebração. Cuidado, gente. Me parece
que com o número que cresceu de evangélicos na face da terra, entrou em extinção uma igreja que viva a santidade na íntegra. As igrejas têm sido enfeitadas demais, porém pouco santificadas. Aqueles crentes pensavam que eram espirituais, na verdade eles eram carnais. Por quê? Porque santidade não tem a ver com manifestação de dons espirituais. Santidade, diferentemente da libertinagem presente no evangelho enfraquecido dos evangélicos, santidade gera aversão ao pecado, santidade gera ódio do pecado, santidade nutre nojo pelo pecado, santidade gera amor à pureza, santidade gera desejo de íntima comunhão com Deus, santidade gera desejo de ler, ouvir, estudar, meditar, obedecer irrestritamente a palavra de Deus. Não transforme a liberdade dada pela graça de Deus em libertinagem. Terceiro e último, santidade não tem a ver com usos e costumes, pode existir sem a manifestação de dons espirituais, mas santidade não é medido por resultados numéricos. Que igreja santa, lotada. Quando eu olho para o evangelho enfraquecido dos evangélicos, eu percebo que existe hoje uma comunidade que pode estar cheia numericamente e ao mesmo tempo vazia de santidade. Vocês estão entendendo? O lombo está doendo, né? É assim mesmo. Tem muita gente libertina na terceira igreja Batista São Mateus. Muito. Muito. E o púlpito aqui dizendo que a gente não crê nesse evangelho falido, mas a atitude de muitos infiltrados na terceira igreja diz completamente o contrário do que o púlpito prega. Pessoas libertinas, pessoas traindo mulher, esposa, pessoas transformando o leito santo em impuro, jovens se prostituindo, jovens abrindo mão do desejo de pureza sexual, jovens que não olham mais o sexo antes do casamento como sendo algo nojento e impuro, mas aceitaram de bom grado a orientação dos modernos, que afirma que você precisa provar, porque se não gostar, dá tempo de desistir antes do casamento. Isso é coisa do diabo, gente, isso é libertinagem. Deus não te chamou para ter uma vida de libertinagem ou em libertinagem. Deus te chamou para ter uma vida santa. Santidade não tem a ver ou não pode ser mensurado com resultados numéricos. Nunca se teve tanta gente dentro de uma igreja evangélica, mas também nunca a igreja evangélica foi tão vazia de santidade. Eu fico às vezes me perguntando, por que será que os milagres de antigamente não se repetem mais na igreja evangélica? Por que a gente não vê cego vendo? Por que a gente não presencia paralítico começando a andar? Por que a gente não vê endemoniados sendo curados? Por que a gente não vê mais morto ressuscitando? Por quê? Simples. Como diz Jesus para a igreja de Éfeso, nós abandonamos o nosso primeiro amor e deixamos de fazer as coisas que fazíamos no princípio. Libertinagem. Apesar do crescimento numérico dos cristãos, apesar do crescimento numérico da igreja evangélica, eu percebo que o evangelho dos evangélicos está tão enfraquecido porque o grande número de evangélicos, preste atenção nisso, o grande número de evangélicos que existe hoje não tem feito nenhuma diferença na sociedade no que diz respeito à ética. Antigamente a gente podia imaginar assim, cara, a direção tá corrupta, coloca um crente lá que ele vai resolver. Hoje você fica até com medo de indicar o crente. Tem pessoas que me ligam e falam assim, pastor, estou com uma vaga aqui, tem alguma indicação? Tem não. I don't have. Por que eu não tenho? Está doido? Eu vou indicar? Aí depois acontece alguma coisa, vai dizer assim, foi o pastor que indicou. Quando na verdade eu tinha que me sentir seguro.
De virar e falar assim, não, esse cara é crente, esse cara está na igreja, esse camarada encontrou Jesus, ele foi liberto pela graça, mas ao mesmo tempo a gente fica inseguro. Por quê? Porque a falta de santidade na vida do crente gera falta de credibilidade, gente. Nós não temos mais credibilidade. Hoje, às vezes, as pessoas não querem contratar crente para trabalhar, por causa do mau testemunho. Tem gente não abrindo crédito para crente por causa do alto índice de inadimplência. Apesar da igreja ter crescido, apesar de numericamente a igreja ter avançado, eu percebo que o crescimento numérico não fez nenhuma diferença na sociedade, apesar de sermos muito. Aliás, hoje nós somos mais do que éramos em tempos passados. Apesar de sermos muitos, os muitos que somos hoje não têm contribuído para acabar com a corrupção, para promover justiça social, para inibir desigualdade social. Apesar de sermos os muitos que somos não têm contribuído para erradicar a pobreza, não têm contribuído para desaparecer o preconceito racial, porque nós somos muitos, mas ao mesmo tempo nos tornamos poucos. Muitos em números, mas poucos com uma vida santa. Gente, nós não somos santos porque somos muitos. A verdade é que nós podemos ser santos, apesar de sermos muitos. Seria tão bom se todos que estão no reino fossem santos como Deus é santo. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Santidade não é mensurada pelo número. Santidade tem a ver com coragem. Santidade tem a ver com ousadia, coragem e ousadia para assumir a postura de cristão, gente, coragem e ousadia para assumir a posição firme contra o erro. Quando há santidade, a diferença entre o evangelho de Jesus e o mundo se torna visível. Quando há santidade, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus se torna visível. Porém, o evangelho dos evangélicos está tão enfraquecido que já não é mais possível distinguir o evangelho dos evangélicos das práticas mundanas. Tem hora que eu não sei se eu estou no candomblé, tem hora que eu não sei se eu estou na Umbanda, tem hora que eu não sei se eu estou no kardecismo, tem hora que eu não sei se eu estou na mesa branca, tem hora que eu não sei se eu estou dentro de um tráfico onde estou sendo assaltado por corruptos, tem hora que eu não sei se eu estou participando de lavagem de dinheiro, tem hora que eu não sei se eu estou participando de estelionato religioso. Eu não sei por quê, porque esse evangelho enfraquecido dos evangélicos está com a cara mundana. Falta de santidade. E se a falta de santidade começa aqui em cima, ela se reproduz aí embaixo. Eu quero concluir. E eu concluo dizendo o seguinte: não existe santidade sem a prática de uma vida devocional. Não existe santidade sem a prática de buscar comunhão com Deus diariamente. Aliás, preste muita atenção, se você não prestou atenção em nada do que foi falado, guarde essas últimas frases que eu vou dizer para você. A ausência de uma vida devocional resulta em libertinagem. A ausência de vida com Deus resulta em libertinagem. A santidade precisa de vida devocional. A santidade precisa de vida com Deus. A leitura da Bíblia, gente, a meditação da Bíblia junto com a oração são indispensáveis na nossa vida em santidade. Sabe por quê? Presta atenção, um testemunho pessoal meu. Eu termino com um testemunho pessoal. Quando eu estava escrevendo o sermão, o que me veio à mente foi a minha própria vida, porque eu percebo que quando por algum motivo eu deixo de ler a minha Bíblia, quando por algum motivo eu deixo de buscar a Deus em oração, eu percebo que o velho homem que habita em mim, sabe o que acontece? Ele começa a crescer dentro de mim, e quando esse homem começa a crescer dentro de mim, o homem que eu era, contaminado pelo pecado, completamente voltado para a prática pecaminosa, bastou eu me tornar negligente com a minha vida devocional, e esse homem começa
começa a crescer, logo o meu coração começa a endurecer, a minha capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo diminui, e o pior, o pecado que para mim era odioso, era nojento, o pecado que para mim era uma coisa ruim, por causa da minha negligência com a vida com Deus, esse pecado passa a ser atraente. Será que isso não acontece contigo também? Bastou eu me tornar irresponsável. Aliás, Gregory Friesen diz algo fantástico, diz assim: se a sua vida com Deus é inconsistente e fraca, assim também será o seu relacionamento, inconsistente e fraca. Quando eu me torno negligente, o homem que eu era, ele volta. Aquilo que eu decidi não fazer mais, passo a fazer novamente. Porque esse impostor que existe dentro de mim, ele ganha força, ele diminui a minha capacidade de ouvir a voz de Deus, ele me afasta do convívio de Deus, ele endurece o meu coração, e o pior de tudo, ele passa a nutrir dentro de mim um certo desejo de olhar para o pecado e ver o pecado como algo atraente. Cuidado, não transforme a liberdade que a graça de Deus concedeu a você em libertinagem, porque se você fizer isso, você se tornará um aliado a esse evangelho enfraquecido dos evangélicos. Amém, gente?